Meu nome é Maria, eu sou aluna do professor há 15 anos e um mês. E há 15 anos eu era uma pessoa muito diferente. É claro, são 15 anos de diferença, mas muitas coisas aconteceram comigo e fica bastante difícil dizer todas essas coisas, né? São coisas pequenas, como não sei, como conseguir uma vaga para... Eu consegui isso. Acho que foi no primeiro mês quando eu comecei a ser aluna do professor, eu consegui uma vaga, uma bolsa integral de jornalismo, numa faculdade que era cara. Eu sempre quis fazer jornalismo, só que eu tava noutra, né? Aí eu desisti da vaga porque veio para minha mão. Era uma bolsa completa de jornalismo, eu não tinha que pagar um tostão. E consegui essa vaga. No mesmo dia, eu consegui um super emprego também. Só que eu estava num momento que eu queria saber, talvez o que muitas das pessoas que estejam assistindo agora queiram também. O que eu queria era saber e entender mais a realidade. À medida que eu ia assistindo as aulas do professor, e eu tive o privilégio de assistir essas aulas pessoalmente, né? Eu fui alterando quem eu era. E para mim era muito claro, eu fui me tornando uma pessoa mais coerente e melhor para o que eu queria ser, entendendo mais a realidade. Só que eu sei que é muito difícil entender a realidade, é muito difícil muitas vezes entender conceitos que o professor ensina, porque a gente está condicionado. Então eu estava muito condicionada com determinadas coisas que para mim eram nocivas, só que eu não percebi que eram nocivas. Hoje, eu vou dar um exemplo no final, que foi uma coisa bastante drástica e para mim foi muito marcante. Como, na verdade, não foi alegoria não, porque eu posso estar dizendo agora aqui para vocês, porque não aconteceu uma desgraça muito complicada comigo que ia acontecer naquele dia e foi muito claro, eu vou falar no final. Mas ao longo desses 15 anos eu aprendi, e agora eu tenho bastante clareza de uma coisa que o professor sempre ensinou e que é a base do ensinamento do senhor, que é a Sofia do Paradoxo. Eu achava, tem muita gente que acha que no primeiro momento faz esse tipo de pergunta pro professor. Então só existe o dentro? Aí a pessoa fica meio pirada. Ah, meu Deus, só existe o dentro. Nada que existe aqui fora importa. Então eu vou largar tudo e papapá. Eu passei por esse momento e foi importante para mim. Mas passei por um segundo... eu mudei minha alimentação radicalmente. Eu trabalhava num restaurante na Barra da Tijuca. Eu era garçonete, há 15 anos eu era garçonete num restaurante da Barra da Tijuca. E era um restaurante de comida comum, não era comida saudável, né? E aí, arroz branco, eu me alimentava muito mal. E a minha alimentação mudou radicalmente a partir do momento que eu entendi aquilo. Mas esse é um conhecimento prático, certo? Só que eu conheço pessoas que se preocupam com isso hoje. É um amigo meu, há um mês ele pediu para ser aluno do professor, por uma exceção, como ele me conhecia, ele conseguiu se tornar aluno do professor, isso tem pouco tempo. E ele estava muito focado em alimentação, porque ele é um atleta também, então ele queria mudar a alimentação dele. Ele fez perguntas, o professor ensinou como é que funciona a alimentação, só que ele come besteira. Então é uma opção que ele teve. No meu caso, não. Eu mudei radicalmente. Eu fiquei 7 anos sem comer nenhum tipo de sacarose, nenhum tipo de farinha refinada, nenhuma. Eu era louca dos rótulos. E carne também não. Eu fiquei 7 anos assim. Agora eu sou meio relaxada, mas não muito não. Não sou muito relaxada não. Eu não como açúcar refinado, eu não como arroz branco, eu não como farinha refinada, eu como carne, mas eu também não sou a louca da churrascaria não. Brinco com isso, mas não sou a louca da churrascaria. Então são conhecimentos práticos. Isso mudou e eu consegui manter essa constância justamente porque eu mantive a frequência. Algumas vezes as pessoas me convidam para eventos. Aí o evento cai no dia da aula.
eu não vou pro evento, eu vou pra aula. Porque eu sei que aquilo ali é muito importante para mim. E hoje eu não cheguei no... eu cheguei no momento da minha vida perfeita. Claro que não. Eu quero continuar viva. Assim, eu tenho quase 40 anos. E eu sei que muitas pessoas... Eu não uso maquiagem. Eu, sei lá, vou ter um negocinho preto aqui no olho, né? Porque eu não sou fotogênica, eu sei disso. Mas todo mundo que trabalha comigo... Fala, Maria, você não parece que tem 38 anos, não, Maria. Eu tenho amigos de 20 anos, fácil, um monte. Eu tenho amigos de 18 anos, um monte. Eu tenho amigos de 25 anos, e eu converso com eles. A minha linguagem não é a de uma pessoa que tem a minha idade. Eventualmente, pessoas que estudaram comigo, que têm a mesma idade que eu, conversam, tentam puxar assunto. Só que, meu Deus, é aquela coisa, vira nada contra, tá? Mas eu viro tiozão do WhatsApp. Eu não sou tiazinha do WhatsApp. Mas é um bom dia, boa tarde, boa noite. É uma mensagem de flores. Eu não tenho essa linguagem. Quem tem, que tenha. Mas eu não consigo ser assim. Porque a minha cabeça não é infantil. A minha cabeça, ela vai... eu consigo manter uma juventude não boba, tá? Não é uma bobagem, mas eu não forço muita barra, não é isso. É só que eu não consigo ficar velha. Eu não tento, mas eu não fico. Eu não fico. Mantenho uma juventude e uma vontade sempre de me manter. Não é atualizada sobre as besteiras do mundo, não é isso. É me manter jovem e me manter informada. E aí, poxa, gente, é muita coisa, tá? Aconteceu muita coisa. Eu me casei, eu me separei. Uau, ainda bem. Eu me reprogramei. A voz até saiu meio esganiçada agora. Eu me reprogramei para eu conseguir me separar e ficar bem, não sozinha, não é isso. Me livrar do meu marido. Eu me reprogramei para me livrar dessa pessoa. Ainda bem. Porque não tinha mais motivo. Não tinha quanto para... Quando velho, eu tô lá, né? Então não adianta. Aí, além da alimentação, de tudo mais, eu queria falar de duas coisas. Vou falar uma coisa legal e uma coisa que foi não foi um perrengue chique, não. Foi um perrengue bizarro, bem estranho. O que aconteceu? Primeira coisa que foi legal. Tem pouco tempo, mas não tem. Como a minha vontade, eu me reprogramava para minha saúde, para minha juventude, para minha segurança pessoal, eu me reprogramava para isso. E aí, eu tinha isso. Eu não me reprogramava para ficar rica. Eu não me reprogramava. Eu recebia propostas para negócio, não sei o quê. Eu não aceitava, porque não era o meu foco. O meu amigo, o Leandro, o foco dele é esse. Certo? Ele tem um foco em negócios. E aí, de repente, ele parou do foco de negócio dele para dinheiro, que são coisas diferentes. Ele criou uma empresa. Aí, de repente, ele quis dinheiro. Aí, ele fez dinheiro. Na época que ele fez dinheiro, eu estava com ele. Nós abrimos uma empresa, nós somos sócios, eu, ele e a mulher dele, que é a Natália, que também é aluna do professor, o Leandro também é aluno do professor. A gente abriu uma empresa e a gente fez dinheiro pra caramba. Porque a gente sabe como agir nos momentos certos. E aí, como a gente sabe agir nos momentos certos, quando ele me chamou para ser sócia dele, eu falo isso para os rapazes que trabalham comigo. Eu trabalho com 4 rapazes, com várias pessoas aqui. Tem o pessoal do suporte, tem o pessoal do audiovisual, que é o pessoal que trabalha comigo. E eu falo para quase todos eles. Eu só não falei para um ainda porque ele foi contratado essa semana. Que houve um momento em que eu me reprogramei porque eu queria comigo, trabalhando comigo, eu não queria qualquer um trabalhando comigo. Então eu queria pessoas que não fossem assim fiéis e trabalhassem até morrer. Não é isso. Eu queria pessoas perto de mim que estivessem, que trabalhassem bem, que não fossem... que o trabalho fluísse para mim. O que eu pensei, eu quero amigos, não foi isso. Eu quero pessoas que me deem
o resultado que eu quero. E aí apareceu uma pessoa que trabalha comigo o horário que eu pedi. Outra pessoa que é extremamente competente. Outra pessoa que é extremamente ágil e é muito novo, então a cabeça dele é muito rápida. E aí, de repente, ele me liga no meio de uma tarde e fala: Maria, como é que eu faço a reprogramação? Quero ser aluno. Eu falei assim: toma aqui, vira aluno. Aí ele virou aluno e ele é um menino muito ágil, muito legal. E aí, apareceu. Aí o que aconteceu? Como a gente virou sócio, nós três, eu também queria uma coisa muito radical. Eu não queria um processo lento da internet. As pessoas, o Leandro falou isso, acho que anteontem. Eu acho que você falou isso anteontem, né? As pessoas que trabalham usando as técnicas que a gente usa de marketing, e a gente trabalha com um ramo muito específico, né? Elas demoram muito tempo para ter resultado. E aí, quando a gente abriu a empresa, a gente abriu no CNPJ, o resultado foi de, acho que 4 meses, né? Não, quando abriu o CNPJ, no mesmo mês. Foi no mesmo mês, né? Foi no mesmo mês. Em 15 dias. Eu me lembro, eu tava aqui é um prédio, né? O prédio, tem um escritório aqui da empresa, que é da gente também. E eu tava lá embaixo, a gente lançou um curso, que o nosso ramo o nosso ramo assim, tá? Nessa empresa, que eu sou sócia da uma empresa também. Eu sou uma sócia da Empresa, sou aluna do professor há 15 anos. Há 15 anos, eita, a voz nem saiu. Há 15 anos, e aí, em um dado momento, o professor chamou algumas pessoas, alguns alunos, que eu tive muita felicidade de ser convidada para se tornar sócia do professor. Eu sou sócia de um pedacinho da empresa do professor Omar. E aí, porque eu sou aluna há 15 anos, e aí, o que aconteceu? Nessa outra empresa de supermercado, não vai ficar confuso não, espero que não. Nessa outra empresa de cursos para gestão de supermercado, onde eu sou sócia do Leandro Rosadas, que é um youtuber, e da esposa dele, em 15 minutos que nós abrimos a venda do curso de gestão para donos de supermercado, não, foram 400 Foram 400 mil. Eu estava lá embaixo, eu cheguei de manhã aqui, não foram 15 minutos o tempo de eu tomar um cafezinho e subir. Porque a gente consegue alterar isso com muito percalço. A gente não usa as técnicas convencionais, a gente não obedece o pessoal do marketing, é muito alinhado nesse sentido. Mas a gente conseguiu um resultado fantástico. Isso para mim faz muita diferença, porque foi no momento que eu decidi, agora eu vou fazer dinheiro. Eu me lembro disso, eu tomei essa decisão. E foi muito pouco tempo depois que o Leandro, foi menos de um ano depois, o Leandro me chamou para ser sócia dele, e aí abrimos a empresa. Isso aconteceu. Aí a outra coisa que para mim é mais crucial, que dinheiro, eu fiquei muito tempo sem ligar para isso. E aí dinheiro, eu também, se eu perder todo o meu dinheiro, eu estou muito feliz, porque eu sei que eu sou capaz de me manter viva. Se eu estiver continuando me reprogramando, toda terça e todo sábado, eu falto convite de casamento, eu falto convite de festinha, eu falto carnaval, eu falto Natal, eu falto o diabo, mas eu não falto a reprogramação, porque para mim é muito vital. E aí, houve um momento... foi em 2006. 2010. Mentira, foi 2008. Em 2008, havia uma série de reportagens sobre sequestro de mulheres. Existe um instituto na Argentina estudando isso, várias pessoas estudando isso no Brasil sobre as estatísticas de desaparecimento de seres humanos, tráfico humano. E aí, eu não estava, meu Deus, não tem nada disso. Foi uma época de um lançamento de um filme, que eu não lembro o nome, com o Liam Neeson, que sequestram a filha dele. Então, a mídia estava toda em torno disso, por causa desse filme. Saíram reportagens dessas pesquisas, dessas estatísticas todas. E aí, eu ainda trabalhava, eu trabalhava em outro lugar, mas eu trabalhava no Recreio, na Barra, em outro lugar, na Barra. E aí eu saí do trabalho
e eu morava numa outra região da zona oeste do Rio, Campo Grande. E aí eu tava indo pra casa, eu pegava ônibus. Aí eram 11 horas da noite, tava tudo deserto. E eu tinha que andar uns 300 metros para ir de um ponto que eu desci para o ponto que eu ia pegar o outro ônibus que eu ia para minha casa. Existe um Carrefour, é o Carrefour, né? Aquele mercado francês que tem no Brasil, acho que não sei se no Brasil todo, mas eu estava na calçada externa do Carrefour, que já estava fechado, tinha um posto de gasolina, eram 2 pistas, e aí Obrigada. Eram 2 pistas, eu tava indo e a outra pista vinha. Só que não tinha carro nenhum, não tinha nenhuma loja aberta. Tinha um posto de gasolina, sem loja de conveniência funcionando. Talvez tivesse uma pessoa ali, mas não dá pra ver ninguém. O mercado fechado, não tinha ninguém. E o ponto de ônibus não estava visível ainda, porque era uma curva. Então tinha umas barraquinhas, pessoas ali esperando o ônibus, mas eles nem me viam e nem eu conseguia ver. E aí eu tava indo. De repente, na mesma direção em que eu ia, veio um carro, vinho, um Corsa, vinho com vidro preto, os vidros pretos. Ele vinha muito lentamente, podia ser um carro enguiçando. Só que, como eu me reprogramo imediatamente, eu não fico pensando assim, ai, esse bandido. Eu não fico o tempo inteiro na minha vida pensando isso, não. Entende? Só que a reprogramação, eu já me reprogramava há bastante tempo, então, na hora, eu percebi o perigo. E para mim foi muito claro que aquele carro não estava enguiçando. Ele estava andando lentamente, ele estava andando comigo, me acompanhando. Naquela hora, eu usei uma técnica específica para alunos que já são um pouco mais avançados, bastante mais avançados. Não que eu seja muito avançada, mas é uma técnica para quem já usa a reprogramação há mais tempo e consegue realizar coisas. Então eu usei uma técnica em específico que fez com que eu na hora, vamos lá, eu me reprogramei na hora, tá? Usei essa técnica e aí o carro continuou vindo e parou, emparelhadinho aqui. No mesmo momento, do outro lado da pista que tinha um posto de gasolina, não dá para me ver quem visse da outra pista. Veio um motoqueiro gritando, para. E aí ele tinha uma muretinha assim, com plantinha, e ele não tinha como atravessar rápido. Na hora que ele veio gritando para, ficou o motoqueiro gritando para, o carro e eu, emparelhados. Nessa hora, o motoqueiro, atravessou o canteirinho, o motorista acelerou e foi embora na toda, e o motoqueiro parou do meu lado. E aí ele falou, a senhora ia ser sequestrada, a senhora ia ser levada, tá tudo bem? Aí eu não estava assim, me tremendo não. Foi uma coisa que eu tô falando lentamente, mas foi muito rápido. E aí eu pensei, não, tá tudo bem, não aconteceu nada não. Ele falou, mas ele ia levar a senhora. Aí ele falou, mas não... Aí eu falei, eu me lembro disso, mas não levou, tá tudo bem, eu tô bem. Aí ele falou, e ele tava com o emblema de um mototáxi, de um lugar perto do Habib's, aquela lanchonete. Então, ele tava de um lugar ali que eu sei onde é. Ele era um mototáxi dali, e eu falei, você viu alguma coisa? Você sabe onde é? Ele, não, eu só vim aqui. A senhora precisa que eu leve a senhora em casa? Eu falei, não, vou pegar o ônibus, obrigada. Aí ele falou, nada. Aí eu fui mais adiante. Quando eu olhei para trás, eu não vi mais o motoqueiro. Sumiu. E aí eu fui para minha casa. Isso poderia ter sido o resultado de mais uma estatística. Eu poderia ter virado estatística naquela noite. Mas eu tenho uma ferramenta que é tão poderosa que fez com que eu alterasse a realidade naquele momento em que eu poderia vir de Maria da Conceição Marinho de Carvalho a, sei lá, um número em outro país. Então, porque todo mundo sabe que isso é um assunto muito sério, não dá para brincar com esse tipo de coisa, é com criança, é com homem, com mulher, com todo mundo que acontece. Ainda acontece muito, e não aconteceu comigo porque eu uso a reprogramação. Eu uso há 15 anos e um mês, e eu sou uma pessoa muito feliz e plena, e falo com todo mundo sobre isso.
eu bato no peito, falo, me reprograma, você não se reprograma. Não, eu falo com as pessoas, é lógico, eu converso com todo mundo que eu posso, porque pra mim é tão bom que eu quero que todo mundo tenha. Pra mim é tão bom, o resultado é tão bom que eu quero que todo mundo aproveite da mesma maneira. E eu queria agradecer ao professor pela oportunidade, à professora pela oportunidade de poder dar esse depoimento e também dizer que eu sou sócia da empresa. Ao mesmo tempo que eu sou sócia da empresa, eu sou aluna. Então, eu não parei de me reprogramar. Eu continuo me reprogramando. Nada do que eu falei foi uma coisa no passado. Isso é uma coisa que acontece comigo, eu me reprogramo, estou me reprogramando enquanto estou falando aqui, porque eu não fico em frente à câmera. Quem fica em frente à câmera é o Leandro Rosadas, não sou eu, fico atrás falando com ele. E hoje eu consigo ser a pessoa que eu sou, segura, feliz, com dinheiro, com pessoas fantásticas perto de mim, porque eu me reprogramei. Então, muito obrigada e eu espero que para vocês seja uma oportunidade maravilhosa, como foi para mim há 15 anos e um mês. Obrigada, professor.